Fala galera, eu sou o Isaac, esse aqui é o Day Stint e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco aqui, fazer uma resenha sobre o GP de Silverstone, que foi incrível, muita chuva, muito safety car, foi uma corrida muito interessante e obviamente terminando aí com essa surpresa, depois de 239 corridas, o Hülkenberg finalmente conseguiu chegar até o pódio. Foi incrível, me emocionei por ele e foi uma corrida assim para ficar guardada na história do automobilismo. Essa corrida já começou com safety car. Obviamente, antes de iniciar a corrida, os times já tinham aí uma estratégia, considerando a situação no momento ali que eles estavam tomando a decisão e na previsão do tempo. Só que quando começou a corrida e começou com safety car, devido a pista já estar molhada, as estratégias foram todas modificadas. 12 dos carros já saíram com pneu médio para poder ter um pouco mais de aderência na pista. A corrida começou já emocionante. O Lawson já teve aí um acidente com o Ocon. O Ocon entrou na lateral esquerda dele. O carro dele acabou perdendo o controle do carro, entrou ali na brita, se retirou da corrida. Conseguiu, não foi punido, por isso foi um acidente aí de corrida. Não podemos deixar de mencionar o Colapinto, abandonando a corrida. Para ele talvez não tenha sido algo bom, porque o Gasly fez uma corrida muito boa, ele conseguiu aí segurar o Hamilton em algumas voltas, conseguiu desenvolveu uma corrida boa e terminou em sexto lugar. Então, assim, eu acho que para o Colapinto já não fica uma situação muito confortável ali dentro da Alpine com esse final de semana. Bom, e nos treinos também ele teve algum problema, uma batida nos treinos, então eu acho que a situação para ele está ficando um pouco mais complicada, vai ter muito mais pressão agora nas próximas corridas. E a estratégia do Bortoleto, muito estranho. O engenheiro dele sugeriu ele sair com um pneu liso, o pneu amarelo, e obviamente não tinha como ter aderência com esse carro. O carro simplesmente na primeira curva ali, o carro já passou direto e Bortoleto fora dessa corrida, infelizmente. E, enfim, é uma pena porque, como vimos, a corrida terminou para o Hülkenberg de uma maneira extraordinária e para o nosso Bortoleto, infelizmente, teve que ver a corrida da garagem. E quais foram aí as disputas nessa corrida? A primeira disputa, obviamente, já estava entre os dois primeiros, que era o Piastri e o Verstappen, na frente. E, bom, desde o começo já o Piastri tentando ultrapassar o Verstappen na primeira oportunidade. E não veio essa oportunidade até a oitava volta. E foi quando o Piastri ali usou toda a sua capacidade e conseguiu ultrapassar o Verstappen de uma maneira brilhante ali na curva. Já garantiu aí a sua liderança na corrida. Verstappen estava numa situação aí um pouco complicada e não conseguia manter o carro na pista muito bem, como todos estavam aí tentando manter o carro na pista, e acabou deslizando e passou aí o Norris ganhando a segunda posição. Bom, depois daí pro Verstappen já a corrida começou a ficar um pouco complicada e ele teve que trabalhar muito mais que ele pensou que ele poderia trabalhar nessa corrida. Bom, e logo chuva e mais confusão, e com isso o que vem? Safety car. Bom, safety car na pista, na volta ali 14. No momento da relargada, o Rajah simplesmente não consegue ver nada na sua frente, e pelo menos a gente viu ali no vídeo que realmente não dava para ver nada. Em algum momento, ele simplesmente já está encostando ali na traseira do Antonelli. E com isso, acaba perdendo o controle do carro, vai ali para a área das britas, bate contra o muro ali de segurança e logo bate no muro que não tem aqueles pneus ali para diminuir o impacto da batida, e destrói o carro na lateral e acaba destruindo aí a roda da frente e a roda de trás do lado direito do carro. Um desastre, e ele acabou sendo retirado da pista. E já era mais um rookie fora da pista. Acho que nesse momento só sobrava o Antonelli, que logo em seguida foi retirado também e foi assistir o resto da corrida direto da garagem, no conforto ali, em segurança. Isso deve ter acontecido devido ao acidente que ele teve com o Rajah e acabou aí danificando o carro e não compensava continuar na corrida. E nessa confusão toda, o Verstappen e o Piastri teve um episódio que nessa relargada o Piastri freou um pouco bruscamente, o Verstappen passou por ele, logo obviamente voltaram as posições e relargou. E com isso já o Stewart já
estava aí com o nome do Piastri na mão e já estava analisando aí para dar uma penalização. E acabou vindo uma penalização de 10 segundos. O Piastri, a corrida ali para ele já estava um pouco complicada com esses 10 segundos. O Verstappen já acho que acabou sendo afetado aí por essa situação, estava um pouco estressado, acabou deslizando, perdeu aí um pouco o controle do carro, por sorte não bateu, voltou, só que quando voltou, já voltou ali na 10ª posição. E aí depois disso foi pedreira para ele. Do meio para o final da corrida, a coisa estava interessante. Incluso a gente teve aí uma disputa legal entre o Gasly e o Hamilton. Os dois estavam uma disputa ferrenha, de quem estava tentando aí ultrapassar era o Hamilton, o Gasly tentando manter a sua posição. Ele manteve o quanto ele pôde e um trabalho incrível, considerando o carro que ele estava pilotando nessa corrida. E infelizmente acabou perdendo a posição pro Hamilton. E o Stroll estava vivendo o sonho da sua vida. Ele estava em terceiro lugar, somente atrás do Norris e do Piastri, tentando manter ali ao máximo que ele podia. Incluso ele estava uma diferença de uns 25 segundos pro Norris, tentando manter aí o pelotão atrás da forma que ele podia. Mas, felizmente, teria que fazer o pit stop e foi quando ele foi ultrapassado pelo Hülkenberg, tá? Que vinha em quarto lugar. E estava aí todos já na esperança de que o Hülkenberg pudesse chegar a terceiro, manter a posição e ir pro pódio, que seria incrível para a carreira do Hülkenberg. E foi o que aconteceu. Ele conseguiu manter aí a sua posição em terceiro lugar, terminando essa corrida de uma forma brilhante e levando o terceiro lugar para casa. Bom, e depois disso, o Verstappen já tinha passado o Gasly, estava numa outra disputa com o Sainz. O Sainz estava se defendendo ao máximo com a sua Williams, que na corrida passada, incluso, ele não conseguiu terminar a corrida, e estava aí dando trabalho pro Max. Finalmente ele conseguiu o Max passar o Sainz e ganhou aí a 9ª posição e diminuindo um pouco aí o seu prejuízo depois dessa deslizada. Bom, e o que falar do Russell? O Russell ficou com muita inveja do Bortoleto nos treinos, que deu aquele 720 graus. O Russell também tentou fazer o mesmo, só que na corrida teve a mesma sorte que o Bortoleto. Ele conseguiu recuperar o carro e continuar a corrida. Foi um drift bem radical. E o final da prova foi muito interessante ali, devido à expectativa de que Hülkenberg pudesse manter a sua terceira posição. Confesso que eu já estava um pouco ali apreensivo, porque o Hamilton parecia que estava pondo ali uma velocidade legal nas voltas, só que já estava para acabar. Ele estava com uma diferença de 5 segundos pro Hülkenberg. Ele teria que ter aí pelo menos umas 10 voltas mais para conseguir chegar perto do Hülkenberg. E, bom, já faltavam umas 3 voltas, estava uma diferença de 5 segundos. Já estava, acho que todo mundo estava emocionado, incluso o narrador aí da Band não podia se conter de tanta felicidade. E eu acho que é uma felicidade compartilhada entre todos que acompanham a Fórmula 1. E, bom, ele conseguiu manter a posição. O Norris já estava vencendo, porque o Piastri cumpriu seus 10 segundos de punição devido ao problema que ele teve com o Max na volta 14. Terminou essa corrida do jeito que a gente queria, que era o Hülkenberg na terceira posição. E foi uma corrida muito emocionante, nos trouxe aí muitas surpresas. Vamos agora, essa semana inteira, todos, muito provavelmente, falar sobre essa vitória do Hülkenberg. Uma vitória para sua carreira, não uma vitória na corrida, obviamente. Bom, esse é o nosso vídeo de revisão dessa corrida e te vejo no próximo vídeo. Até mais!